Estado de paz. Nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de estudo da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 5. Vamos iniciar a leitura do item 6. No capítulo 6, vou ver, item... É 6? 6. É o 6? É o 6, né? Ok. Então, vamos lá. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na geena. Ora, o que vem a ser geena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícias da cidade. Dever-se interpretar isso também ao pé da letra. Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele servia para impressionar as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não fora o seu pensar, Jesus estaria em contradição, exaltando a clemência e misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos, que se anulam. Desconhecia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando todo seu ensino proclamou a mansidão do Criador. Do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lucas 11, 4 e Mateus 6, 12. Pois se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedir. Esse perdão é, porém, incondicional. É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado. O que equivale a dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não poderia exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. O Pai Nosso é o protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Então, meus amigos, olha só. Jesus, aqui no texto, nos mostra a prece do Pai Nosso. E lá no Pai Nosso, né, a gente só será perdoado se a gente perdoar, né, da mesma medida. Então, um dos requisitos para que a gente possa atingir a libertação, ou atingir o céu, entre aspas, esperado por todos nós, nada mais é do que o perdão. Por isso que Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. E a resposta dos Espíritos é: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, essas três virtudes, benevolência, indulgência e perdão, são elementos fundamentais para que a gente possa praticar a caridade. Então, no momento que a gente faz
qualquer uma delas, ou as três de per si, nós estaríamos praticando a caridade e, consequentemente, nós estamos preparando o nosso espírito para galgar uma melhor felicidade no plano espiritual após o nosso desencarne. Então, a prece de Jesus, nos ensinou o Pai Nosso, é a maior, é a principal prece de todas as outras que nós conhecemos. Então, é ela que nós devemos seguir, o que está contido lá, a fim de que a gente possa realmente transcender e chegar a uma luminosidade bem mais esperada, ou bem mais precisa. Por isso é que ele nos ensinou o Pai Nosso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O BIP, né, que botou a abreviatura desses três, benevolência, indulgência e perdão, se torna a sigla BIP. Isso, BIP. E esse BIP, Leda, esse BIP dá para gente, é um modo, uma maneira, uma fórmula da gente decorar essa questão. BIP, benevolência, indulgência e perdão. É por isso que eu sei dessa questão decorada. Porque, né, eu coloquei um BIP, esse BIP que tu estás falando, esse BIP já está na minha cabeça há muito tempo. E é por conta deste BIP, ou seja, a gente relaciona. A memória, o que é? É a gente relacionar uma coisa com outra, que facilite a nossa memorização. Tu descobriste bem bacaninha exatamente como é que eu faço com relação a essa questão, como eu ter a ideia dela formada na cabeça. BIP. Muito bem colocado, Leda. E esta é uma forma da gente decorar as coisas. Para a gente decorar uma coisa, a gente relaciona com uma outra coisa. Por exemplo, pena. P-E-M-A. Aliás, N-A. Quando eu falava a respeito de pena de morte, eutanásia, aborto, etc., a gente junta. Pena não, pesa, aliás. Pena de morte, eutanásia, S de suicídio e A de aborto. Pesa. Para saber os elementos em que a federação tem uma campanha permanente contra tudo isso. E para a gente saber, é só pegar as iniciais de cada uma das palavras que fica pesa. E nesse pesa, pena de morte, eutanásia, S de suicídio e A de aborto. Assim a gente vai relacionando as coisas para poder memorizar os nossos conhecimentos. Mais alguém? Então vamos continuar. Para os homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã, quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens, desde que muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura, pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Sabia ele, ademais, que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição,
o Espírito da verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. E Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai. Ao contrário, sempre que se lhe deparou ensejo, ele falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito, em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno. Inflexível, sim, para o pecador obstinado, porém pronto sempre a trocar o castigo pelo perdão do culpado sinceramente arrependido. Este não é, por certo, o traço de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. Então, olha só, companheiros. Aqui, o texto nos mostra uma coisa interessante, que algumas palavras que Jesus empregava eram palavras para que pudesse conter aquele povo ainda muito atrasado. Isso também se reflete lá no Antigo Testamento com relação às leis mosaicas, que eram muito duras. E estas leis muito duras, elas eram ditadas, elas eram apresentadas para conter um povo extremamente rebelde, imperfeito, grosseiro, espiritualmente falando. Então, para conter uma turba muito rebelde, é necessário leis mais duras. E por isso aqui, depois de muito tempo, Jesus vem mostrar também que algumas palavras que ele empregou eram palavras duras, justamente para tentar intimidar o povo daquela época, que ainda não tinha condição de receber algo mais superior. Então, Jesus falava em inferno, Satanás, algumas vezes, justamente para o povo perceber que existe alguma coisa por trás daqueles pecados, entre aspas, por trás daqueles erros que eles cometiam, e esses erros seriam consequência, aliás, esse inferno seria consequência dos seus erros e das suas atitudes. Por isso é que algumas vezes Jesus empregava alguns termos que realmente a gente acha bastante duro, às vezes, por conta disso. E por isso é que ele disse que ele não poderia falar tudo, que ele enviaria o Consolador para que esclarecesse as coisas de forma mais nítida. E se ele falasse essas coisas naquela época, o povo não ia conseguir entender. Justamente porque não tinha a ideia, não tinha o espírito propício para receber aqueles ensinamentos. Por isso é que ele contava muito parábola, né? Contava muita história, a fim de que o povo entendesse. Se ele falasse um pouquinho mais alto, linguajar um pouco mais alto, o povo ia ficar completamente perdido nos ensinamentos. Mais alguém? Item 8. Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos. Recomendava-os com a vitória, recompensava-os com a vitória ou punia-nos com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou a apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens,
E daí os sacrifícios sangrentos, que representavam um papel tão saliente em todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos de Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador, votando aos milhares as chamas e as torturas, os que denominavam hereges, o que constituía, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, os que os promoviam para a maior glória de Deus. E com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate. Glorificam-no após a vitória e quantas vezes por causas as mais injustas e anticristãs. Então, pessoal, aqui a gente percebe que as religiões antigas, né, tinham os seus deuses e esses deuses eram extremamente duros. Extremamente duros. Né? Este Deus do Antigo Testamento, Jeová, como ele está falando aqui dos hebreus, ele tinha várias formas, várias maneiras de exterminar seus inimigos. Né? E lá, o Deus do Antigo Testamento, Jeová, era um Deus que tinha leis, inclusive leis a lei chamada pena de morte, que tinham determinados erros, determinados pecados, em que essas pessoas eram condenadas. Eram condenadas. E, por conta disso, vem Jesus e fala-nos do Deus misericordioso, né? O Deus bom, o Deus bondoso. E o Deus, logicamente, dos hebreus é totalmente diferente do Deus de Jesus, que é o nosso. Né? O Deus de Jesus misericordioso, que ama os seus filhos e perdoa-os, dando-lhes novas oportunidades para que eles possam sanar os seus débitos. Né? Possam sanar os seus débitos. Aqui na lei humana, o camarada comete um crime, aí ele vai passar algum tempo, por exemplo, na cadeia, no presídio. Depois que ele cumpre esse tempo, ele é solto, ele é liberto. Imagine Deus, com a sua misericórdia, não podia fazer a mesma coisa com seus filhos. Né? Então, Deus nos dá oportunidades sempre, novas oportunidades, a fim de que a gente se liberte ou se quite com relação à lei. Quitado, nós estamos livres para estarmos, né, ligados ou trabalhando com mais força para a nossa evolução. Mais alguém? Continuando a leitura. Quão tardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. A falta de fogueiras, porém, prevalece ainda prevalecem ainda as percepções materiais e morais. Tão radicada está no homem a ideia da crueldade divina. Nutrido por sentimentos inculcados desde a infância, poderá o homem entranhar
que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas. Condene a eternas torturas. E veja sem piedade o sofrimento dos culpados. Sim, são filósofos ímpios, como querem alguns, que se hão escandalizado vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São eles que os mostram aos homens na plenitude de sua grandeza, despojando-o de paixões e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste ponto, a religião tem ganho em dignidade, porque tem perdido em prestígio exterior, porque se homens há devotados à forma, maior é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento, pelo coração. Ao lado destes, porém, quantos não têm sido levados, sem mais reflexão, a negarem toda a providência? O modo por que a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns e ceticismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus, ele próprio, à falta de um mais perfeito. Bom, aquelas práticas do Antigo Testamento, em que, se a pessoa fosse de encontro a um dos mandamentos, era apedrejado, era queimado, ou era enforcado, ou coisa parecida. Acabou. No entanto, a gente ainda vê hoje, resquício daquela barbárie antiga, do Jeová do Antigo Testamento, nas religiões atuais. Porque as religiões atuais, elas atacam umas às outras. De vez em quando eu assisto alguns vídeos por aqui, em que católicos... Raimundo me mandou um negócio espetacular. Em que um padre... bacana aquele negócio lá. Um padre falando que uma mulher que era evangélica, através da internet, perguntou para ele se ela estava errada com relação, porque ela era evangélica. E o padre disse que sim, estava errada, porque a religião dela era uma religião fundada por homem. E para ela ter cuidado, senão ela ia para o inferno por conta dessa religião. Olha só. E ele disse que lá nessa religião dela não tem Eucaristia. Só a religião que tem Eucaristia, esta sim, é a religião fundada por Jesus. O que ele está totalmente enganado. A religião dele também foi fundada por homens. Se a religião dele também foi fundada por homens, a religião dele também não serve. A religião católica, aliás, deixa eu repetir, Jesus não fundou religião nenhuma. E se Jesus não fundou religião nenhuma, o líder religioso, cujo vídeo Raimundo me mandou, está totalmente equivocado. Então, olha só, a barbárie ainda está aqui no nosso momento atual. Religião perseguindo outras religiões. Mas não é só a católica perseguindo o evangélico. A católica persegue o espiritismo, os evangélicos perseguem o espiritismo, os evangélicos perseguem os bandistas, etc. Ou seja, só mudou de cara a barbárie. Por isso é que Kardec diz o seguinte:
Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vivo repetindo isso. Aquele que está com a verdade não precisa perseguir. Jesus perseguiu alguém? Não. Por mais que ele fosse atacado. Aliás, Jesus foi assassinado. Por mais que ele fosse atacado, ele nunca perseguiu, nem atacou ninguém. Aliás, ele ficava sempre do lado dos pecadores, entre aspas. Ele dizia que ele tinha vindo para dar vida àqueles que estavam perdidos. E ele dizia, das ovelhas que meu pai me entregou, nenhuma se perderá. Que ovelhas são essas? Todos nós. Se Jesus não fundou nenhuma religião, não tem por que as religiões ficarem perseguindo umas às outras. Porque senão fica sem sentido, se fica sem sentido, o professar uma religião. Por isso, meus amigos, é que eu adoro o Espiritismo. Porque a primeira coisa que eu aprendi quando entrei no Espiritismo foi André Luiz dizer que nós devemos respeitar invariavelmente a religião alheia. Chico também dizia isso. Nenhuma religião é melhor do que a outra, disse o Chico. Nenhuma religião é melhor do que a outra. Todas são caminhos para atingir um objetivo. E cada qual escolhe o seu caminho, o caminho que mais lhe aprouver. Escolhe o caminho que mais lhe aprouver. Então, se essa aqui nos aprova, é boa para nós, sejamos adeptos dela. Se aquela outra não for boa para o outro, queira. Então, o que o padre Raimundo deveria dizer? Não, minha irmã, siga o seu caminho, que aí também você vai encontrar Deus. Não era isso que ele devia dizer? Ele vai dizer, não, você vai para o inferno por conta disso. A sua religião está errada. Isso é preconceito. Isto é discriminação. E todos nós, indistintamente, somos contrários a preconceito e a discriminação. Fala, Raimundo. Rubens, agora a nossa irmã França falou que houve um abaixo-assinado lá na vila para tirar a gente dali. Isso mesmo, foi. Exatamente mesmo. Inclusive foram na casa dela para ela assinar. Isso, exatamente. E a gente observa que, por exemplo, o mundo muçulmano ainda estão na lei mosaica, né? Roubou, quarta-mão. Fez. Se for pessoa adulta, ela vai morrer pelo apedrejamento. E assim, se você entrar lá com a filosofia de Jesus, você é morto. Não é nem criticado. Esse padre ainda foi ainda bem levezinho. Foi levezinho. Quando ele disse assim, ó, você pode ir para o inferno. Agora, se for no muçulmano, não, você ia direto para o inferno e morto já. Verdade. O abaixo-assinado foi para tirar o CESIC? Foi. Abaixo-assinado, uma igreja evangélica que tem lá, uma pessoa lá. Para fechar o CESIC. Para fechar o CESIC. Que é um centro de macumba ali. E será que eles estavam jogando lixo? Rapaz, provavelmente, né? Ninguém pode dizer que não. É pior, André. Mas, de repente, pode ter sido, né? Isso é uma coisa... Sim, pode falar. Não dá nada isso aí, é uma besteira. Mas continua. Sim. E o pior, André, é que vocês se lembram, André, tu te lembra do João de Deus? Lembro. Aquela confusão que deu com o João de Deus, que foi preso, está preso até hoje ainda? Lembro. Pois é. Aí, eles disseram para ela, para nossa companheira, tá vendo? Olha aí, os espíritas. Viu? O que acontece com os espíritas, não sei o quê. Aí, tempos depois,
Acontece o caso da Flor de Lis, evangélica. É de igual. Os casos Lembra? aí de Vocês lembram da Flor de encontrar Lis? A os pastora casos que aí de mandou matar o marido, é Isso. isso? A pastora que mandou matar o marido. eu ia acabar de dizer isso aí, os casos É, incontáveis aí de pastores. pois é. Tá, e Rubens? Foi. Eu esqueci o que eu ia falar. Tá. Aí, Rubens, no tema aí, ó, veja só. Eu vou falando aqui, tu vai lembrar aí, André. Tá. A questão, essa parte de filósofo, ímpio, essas coisas todas, sábado eu estava ali no shopping e vi na fila lá na lotérica, um rapaz questionando o outro lá sobre protestantes, né? Aí eu esperei ele ir lá no Google, tá, papapá, aí eu entrei na conversa. Eu disse assim, olha, protestante significa que Lutero fez um racha na igreja, ele era um filósofo da igreja, um teólogo, e aí ele fez um questionamento com a igreja, foi julgado, foi excomungado, excluído da igreja, e ali se tornou os dissidentes chamados de protestantes, porque protestaram contra a igreja católica. E aí ficamos discorrendo sobre a questão de Lutero, e aí entramos para a filosofia, aí para os textos bíblicos. Aí eu fui explicar por que tem 66 livros na Igreja Católica, 73 aliás, 73 na Bíblia Católica e 66 na Bíblia dos evangélicos, né? Que hoje os protestantes. E informei, disse, olha, Lutero retirou esses 6 livros porque ele achou que eram muito parecidos. Por exemplo, na Bíblia Católica você tem o Eclesiastes e o Eclesiástico. Na Bíblia Evangélica você só tem o Eclesiastes. Porque eles são livros parecidos. Então ele achou que dos mais interessantes desses livros, ele manteve e excluiu isso. Aí entramos no assunto e fomos falando de algumas partes e entramos na percepção da doutrina espírita, falando da reencarnação e isso e tal. E tinha um dos jovens lá que era agnóstico, outro 2 evangélicos e outro rapaz, ele tinha se distanciado um pouco, que estava questionando por que protestante. E aí ficamos mais ou menos uma hora conversando, né? E aí eu fui explicando assim, pontuando algumas coisas e disse para eles assim, ó, olha, hoje nenhum membro da Igreja Católica vai dizer que a Terra é o centro do universo, porque isso a ciência hoje já conceituou isso, que a Terra não é o centro do universo. Então, isso é algo que a ciência colocou, desmistificou isso que estava dentro da igreja, inclusive, até fez com que Galileu Galilei dissesse que o que ele tinha visto, o que ele tinha conceituado, não era verdade, porque senão ele ia morrer. Com relação ao centro da Terra, que a Terra não era o centro do universo. Né? E aí fomos discorrendo algumas partes da Bíblia, né? E eu disse, olha, aí eu perguntei para eles, vocês, todos aqui, o corpo da gente, qual é o nível hoje a ciência conceitou o corpo da gente com qual grau de percentual que é água? Aí o próprio que estava questionando comigo diz 80%. Eu digo, pois é. Agora você imagina. Jesus chegou para Nicodemos, que era um senador, e disse assim, ó, para entrar no reino do céu, tem que nascer da água e do Espírito. E aí falamos sobre o questionamento dele, dizer que tinha que voltar ao vento da mãe, etc. Eu digo, hoje, todos nós sabemos que para voltar novamente seria reencarnar. Só que os hebreus não tinham essa consciência. O que mais se falava naquele momento era ressuscitar, porque havia Jesus ressuscitado Lázaro e etc. Mas o fato é que nós vamos renascer novamente. E o espírito é mantido uma vez criado. Ele disse, não, isso não, isso é só... Isso na Bíblia não explica assim, eu digo,
E aí eu fui falar que a questão do batismo, que algumas igrejas consideram que renascer de novo quando você faz o batismo de óleo. O batismo é uma ritualística, é como se você, a partir daquele instante, tomasse consciência de uma nova realidade e aquilo ficou para trás. Mas isso não deixa de ser um ritual para incorporar uma nova virtude, as coisas que você vai. Aquele homem velho fica para trás. Aí disse: não, 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 não é isso, não. E aí começou. Mas foi um diálogo muito bacana, porque era um jovem, né? E aí eu falei para o que era agnóstico, digo: olha, eu conheço a tua filosofia, eu fiz a primeira câmara, são 17 aulas, e sei os princípios que vocês têm, né, o que vocês acreditam, a questão da relação dos ossos com os órgãos da gente, com a questão da personalidade e outras coisas. Mas aí eu pontuei algumas coisas do que a pessoa conhece na Bíblia. Eu digo: olha, aí ele falou de João Batista, eu digo: olha, eu vou te dizer quem foi o João Batista. Ele disse: não, João Batista teve o trabalho de iniciar a missão de Jesus. Eu digo: sim, ele teve o trabalho. Mas eu vou te dizer quem foi João Batista. Eu digo: lá no momento da transfiguração, perguntaram se Jesus era, quem era ali, se era Elias, se era Moisés. Eu digo: ó, João Batista foi o profeta Elias. Eu digo: tu sabes quantos sacerdotes de Baal João Batista mandou matar? Ele disse: não, não, não foi a rainha. Eu digo: calma. A rainha, ele sugeriu que fosse também mortos por ela, mas ele, por si só, foram 300 e pouco. Eu disse: olha, no total foram 700 e poucos sacerdotes assassinados. 300 e poucos foram autorizados pelo próprio profeta e 400 e pouco pela rainha. Eu digo: olha, que Deus é esse que na sua lei, e aí o profeta Elias sabia, uma das leis é não matarás. Como é que o profeta, sabendo disso, mandou matar? Porque eles não eram sacerdotes de Deus. E eu digo: e por mais que João Batista tenha feito o trabalho de preparação do terreno para que Jesus pudesse fazer a sua missão, ele não deixou de ser, né, alcançado pela lei divina, como forma de reparação, mesmo tendo feito um trabalho como todos nós sabemos que o João Evangelista fez, né? A preparação do trabalho para que Jesus pudesse. Aliás, João Batista, eu digo, o que ele mandara fazer há muitos séculos passados, ele passou pela experiência para que não pudesse fazer isso novamente. Nós tivemos assim, uma hora, sabe? Foi uma coisa bacana, porque os meninos ficaram muito atenciosos. Um estava questionando os dois. Um dos dois evangélicos ficou mais escutando, até brincou dizendo que era ateu. E o outro menino que era agnóstico também fez o seu posicionamento com relação a isso. E o rapaz que havia questionado antes, perguntou, e quando eu falei que era espírita, aí ele falou que, olha, eu gosto muito da doutrina espírita. Ele falou, aí nós vamos conversar também sobre Chico Xavier, algumas coisas. E aí, depois de uma hora, a gente se despediu, mas foi um papo muito legal. Por quê? Porque a gente coloca fatos que existem dentro da religião que as pessoas têm conhecimento e a gente trocou assim, uma ideia bacana, né? Para ele conhecer, principalmente, o que é a doutrina. Aí ele perguntou, quais são os livros da doutrina? Aí ele disseram assim: ah, mas o Espiritismo é Kardec que é o criador. Eu digo: não, Kardec foi o codificador. Isso aí. Mas quem é o. Eu digo: olha, a doutrina espírita ela foi inspirada pelo próprio Jesus. Ele citou que Jesus disse assim: ó, eu vou e vou deixar o Paráclito. Eu digo: é exatamente isso, bem assim. Jesus disse que viria no futuro aquele que iria informar o que nós, ou o povo daquela época, não poderia receber. Então, veio do mundo espiritual, Kardec apenas coordenou isso através dos médiuns. Eu disse: olha, o que nós chamamos de médium hoje eram os profetas antigamente.
Eu digo, Deus não pode privar a humanidade em épocas diferentes dos seus profetas. O que hoje ninguém permite que isso ocorra e nem aceita é porque existe a questão daqueles que dominam dizendo a religião, dizendo que são eles os responsáveis pela doutrinação que Jesus deixou, que são responsáveis. Então não se permite que novos profetas, hoje a gente chama de médios, que essas mensagens vêm do mundo espiritual para esclarecimento. Eu digo, se o povo antigo teve essa necessidade e as bênçãos de Deus, por que que agora a gente não pode receber? Então, Chico é um desses mensageiros que não foi aceito pela religião católica, pelos evangélicos. Mas os ensinamentos que tem e aquilo que veio... Aí eu fui falando dos livros, né, do Pentateuco, e cada um com a especificação de cada um para ele, né? Para esse rapaz que é evangélico. As características de cada livro, né, do Pentateuco kardeciano. Mas foi uma coisa assim muito bacana, porque a gente trocou uma ideia, e sempre falando, eu digo, olha, nós temos um livro, chama-se Evangelho segundo o Espiritismo, que são das passagens de Jesus que está naqueles 4 livros que você conhece, que são sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. É exatamente isso que nós estudamos. Né? E tem as comunicações, e fui explicando um pouquinho isso, mas foi proveitoso. Né? Com relação à questão das religiões, da formação, do pensamento, digo, olha, isso que está escrito aqui foi assim. Né? Então, hoje nós vamos ficar privados de informações do mundo espiritual, porque a Bíblia é uma reunião de livros que foi inspirada por Deus. Nós sabemos que isso é fato. E eu disse, olha, a Bíblia é um livro de orientações, sobretudo. Porque eles estavam questionando o negócio da guerra, que estava em Apocalipse. Eu digo, olha, toda a Bíblia é um livro de instrução. Se nós nos tivéssemos tido a percepção de respeitar tudo que está ali, o mundo não estaria nessa guerra maluca que está hoje, não. Começou mais ou menos o questionamento deles por isso. Né? O rapaz evangélico dizendo que aquilo era porque Deus ia castigar. Eu digo, não, meu irmão, não é assim. Somos nós que estamos fazendo isso. Se na lei de Deus não matarás, por que que ele mesmo vai fazer isso com a gente? Mas foi um negócio bacana, que vem exatamente nessa parte do texto que está aqui, ó, que a gente está lendo aqui nesse parágrafo. Né? Existem as filosofias, né? Tem filósofos também tentando tirar Deus do foco, Deus da criação. Eles não creem que Deus existe e que ele é o provedor de tudo. Aí eu disse, olha, não existe nada que não tenha consciência divina e o acaso não existe. Isso seria uma imperfeição de Deus. Vamos lá, Rubens. Manda aí. Então, olha só, pessoal. Uma coisa interessante que a Raimundo falou aí é a respeito do que a Terra não é o centro do universo. Realmente, não é o centro do universo. Todo mundo já sabe que a Terra não é o centro do universo. Mas na época da Inquisição, em que Galileu teve que desmentir que não era assim, tal, que não era o centro, que era assim o centro do universo. Mas antes de Galileu, Giordano Bruno, que era poeta, filósofo, matemático, professor, astrônomo, esse camarada foi morto na fogueira por conta dessa história de que a Terra não era o centro do universo. Ou seja... E ele era sacerdote também, não? Era sacerdote também, isso, era sacerdote também. Então, a Igreja Católica, né, porque ela se prendia naquilo que dizia a Bíblia, que a Terra é o centro do universo, fez o quê? Sacrificou, ou seja, pena de morte para Giordano Bruno, que era contrário àquilo que a Igreja dizia e àquilo que a Bíblia dizia. O cara foi queimado por conta disso. Foi queimado. Ou seja, naquela época antiga, né, até agora, as igrejas ficam, né,
fazendo o seu papel de inquisidora, né? Católico persegue o evangélico persegue católico, evangélico persegue espírita, evangélico persegue Espírita umbanda, discrimina um bandista do discrimina, candomblé. discrimina tudo, só deles é que acerta, etc, etc. E que Mas Deus, o fato, Rubens, é que esses textos antigos eles ainda são muito presentes na igreja, nas igrejas evangélicas e na católica. Eles são livros ainda seguidos ao pé da letra, como está lá. pois é, o problema é que às vezes tem coisa A gente precisa ter esse ponto de referência que esses textos ainda são textos de conduta dentro desses pensamentos aí, evangélicos e católicos. pois é, e tem textos dessa Bíblia, do Antigo Testamento, que eles deveriam colocar em prática, mas não colocam. Quer ver? Paulo diz que as mulheres não deveriam falar nas igrejas. E as mulheres hoje, além de cantar, ainda pregam. É, ainda pregam. E alguns comportamentos lá, por exemplo, o bastardo não pode frequentar a igreja até a 10ª geração, filho bastardo. Mas eu pergunto. Aí eu pergunto. Sim, diz. Sim. Só para uma coisa que tu falaste bem aí. Por exemplo, isso que tu falaste aí das mulheres, por exemplo, o mundo muçulmano, elas nem sequer têm permissão de ficar junto com os homens. Elas ficam separadas, né? E não sei como é o conceito lá da questão da oração que elas têm, mas elas ficam separadas. Eu conheci uma igreja evangélica lá em Santarém, em que as mulheres ficam de um lado e os homens ficam de outro. Todos os homens, digamos, do lado direito e as mulheres do lado esquerdo. Ainda é assim. E isso bem recente agora aqui, 2000 e pouco, 2005, antes de eu vir para cá. Era assim. Ainda continua essa igreja. Você vê como são. Porque Então, isso está ainda agregado lá nos textos antigos. Os textos antigos. Você vê nas igrejas católicas, as mulheres até para pregar tem que ter permissão se a igreja é dela com o marido é outra coisa, mas se não são, tem uma certa rejeição. Tem que fazer uma escalada muito grande para chegar, ter a possibilidade. Por exemplo, na Assembleia de Deus, isso aí não é tão fácil assim. então lá diz, na Bíblia, no Antigo Testamento, de que os bastardos não devem frequentar a igreja nem até a 10ª geração. Mas eu pergunto, será que eles ficam na porta das igrejas perguntando, você é filho bastardo, você é filho legítimo ou é bastardo? É legítimo ou é bastardo? Para poder pessoal entrar. Ou seja, tem algumas coisas que eles, né, são radicais na passagem. Muito interessante, Rubens. Eu esqueci dessa parte bem de filho bastardo. Eu, conversando com jovens, eu digo, olha, vocês sabem por que hoje israelitas e judeus estão brigando? Vocês lembram que Abraão casou com Sara? Ela não tinha filho, ela chegou e disse para o marido, olha, está aqui minha escrava, vai ter filho com ela. Usa, Eu disse, olha, e o primogênito de Abraão não foi o de Sara, foi o outro da escrava, que hoje é tido como os descendentes lá dos israelitas. que era bastardo. Que era bastardo. E Deus disse também, vamos fazer da tua geração aí grandioso também. E que são os muçulmanos hoje considerados. Eu digo, e por conta disso, essa briga vem porque, de fato, eles estão na linhagem do primogênito, que foi da filha, o filho de Agar, e a Igreja Católica até hoje vem da linhagem de Sara, porque era a esposa. Eu digo, olha, meus irmãos, essa briga é antiga. E vai demorar, porque eles... Quando você fala aqui, né? Aí eu fui citando lá, o primeiro casal foi Adão e tal, aí um matou o outro, aí o outro rapaz disse, mas não teve o terceiro. Eu digo, bom, o terceiro já foi depois do assassinato. Mas eu digo, olha, são essas realidades que hoje são cultuadas nas igrejas que a gente tem que perceber.
E essa questão do bastardo foi interessante, eu estou falando aí. Como é que vai estar? Você é filho de bastardo? Como é que é? Pois é. Não. E alguns comportamentos, por exemplo, no Antigo Testamento, que era passivo de apedrejamento. Era passivo de pena de morte. O adultério. Agora se pergunta, o adultério lá era passivo de pena de morte, apedrejamento. Agora eu pergunto, se esse povo que frequenta essas igrejas, meu caro Raimundo, meus companheiros, todos lá, será que não tem nenhum que tem uns casozinhos por fora? Eles deviam investigar para poder mandar apedrejar esse pessoal até a morte. Mas na hora que é para perseguir uma outra igreja, aí eles apresentam o tal do texto. Para discriminar alguma religião, eles apresentam o tal do texto. Esse é que é o grande problema. Eu vi, minha mulher me disse que tem uma evangélica lá no serviço dela que diz que cumpre tudo aquilo que a Bíblia diz. Eu digo, é impossível uma pessoa cumprir tudo que a Bíblia diz. Impossível. É humanamente impossível cumprir tudo. Ou seja, está mentindo. Está mentindo. E a mentira nada mais é do que um erro grosseiro. Que, aliás, nós somos adeptos dela o tempo todo, todo momento. Verdade? Então, esse negócio de dizer que eu cumpro tudo, não cumpre nada. Porque nós somos imperfeitos, todos nós. Todos nós somos imperfeitos. E para falar mal do outro, pensar mal do outro, e fazer uma besteira aqui, outra acolá, de vez em quando a gente faz. Porque nós não somos perfeitos. Aqui nesse planeta não tem ninguém perfeito. Logo, não pode dizer que cumpre tudo direitinho à risca. Muito bem, meus amigos. Mais alguém quer comentar a respeito da nossa conversa aqui de hoje? Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar para a próxima reunião. Esse texto bem aqui. Argumentos a favor da pena de morte. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? A folha aí, Rubinho. A folha é 68. 68. O que te quer, André? Item Mostra 10. Mostra ele. 68, item 10. Localizar aqui. Capítulo 6, item 10, né? Item 10. Página 68. Esqueci uma coisa aqui que é meio... Dia 12, sábado. Rubens. Dia 9. Oi, diga. Desse ponto de vista que tu falaste aí sobre de filhos bastardos, né? Que dirá de Jesus, que é filho do próprio Deus, e que teve um pai aqui na terra que não era filho dele? Jesus poderia ser um filho bastardo? Olha só. Entende? Sim, Só para, sim. né? Do ponto de vista, sim, porque é filho do Criador. E teve um pai terreno para que viesse se cumprir aquilo que estava sendo descrito há muito tempo. Olha que Folha coisa. 69, página 68. Realmente é meio complicado. O André, 68. Isso. 68. É muito complicado. Então, tem coisa que não dá para entender por conta dos comportamentos dos elementos de determinadas igrejas. Porque, na verdade, as religiões são... Né, o que a gente percebe é que elas são perfeitas. O problema é que os adeptos delas é que são os problemas. São os problemas.
porque acham que só o que o conteúdo... Quer dizer, para elas significa dizer que ninguém pode pensar diferente. Lembra do Alto de Barcelona, Alto de Fé em Barcelona, de Kardec? Eles queimaram os livros espíritas em praça pública. Em pleno século XIX. Ou seja, é recente, bem recente. Eles não estão fazendo agora, mas, em compensação, as críticas através da internet, das redes sociais, são terríveis e totais. Aqui tem um livro de um padre falando a respeito do espiritismo no Brasil. É o título do livro, O Espiritismo no Brasil. E no prefácio, na introdução do livro, ele disse que não estava ali para criticar religião nenhuma. Mas, nesse prefácio, logo depois, ele começa a meter a lenha no espiritismo. O camarada fala uma coisa e depois esquece do que falou, pouco tempo antes, depois ele esquece do que falou. É impressionante. É impressionante como a gente fica sendo alvo de críticas desse pessoal, né? Sem eles entenderem de que a coisa não funciona dessa forma. Onde está a fraternidade? Onde está o respeito a ideias alheias? Onde está o respeito? Ninguém tem respeito por ninguém, rapaz, nessas religiões. E Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, qualquer um. Jesus diz, aquele que faz a vontade do meu Pai, este sim. Ele não diz que aquele que frequenta a religião tal, este sim, vai ser salvo. Não. E para quem incrementar mais o assunto lá com os jovens, o Rubens, eu disse, olha, antes da Guerra Mundial, teve um grupo de médicos lá nos Estados Unidos, teve uma orientação, aí eles pararam, isso aí retomaram os assuntos normalmente depois da guerra. Eles avisaram, vai ter uma guerra muito... Vai ter a Segunda Guerra, vai ser uma guerra que vai durar um certo tempo e a gente vai... Eu disse, olha, o livro Durante. Eu disse, olha, baixa isso na internet, busca ali, tem umas informações muito legais. Raimundo, tá baixo. Jesus. Tá baixo. Bota o microfone. Eu disse, olha, que fala sobre Jesus e eu disse, olha, o nome do nosso planeta no universo através desse livro é Urântia. E é um livro maravilhoso. Vocês podem baixar e pesquisar, tem coisas maravilhosas ali. Eu disse, olha, seria muita injustiça de Deus deixar toda a verdade em uma filosofia religiosa, né? Para que alguém pudesse dizer aqui é que está toda a verdade. Quem criou este universo não poderia fazer isso, né? E aqui eu disse, olha, aqui todos nós cremos que existe Deus, existe Jesus, né? Mas foi muito bacana. Tá, muito bem. Então, alguém para fazer a prece de encerramento, por favor, se habilite aí. Aí, Leda, poderia fazer a prece para nós, Leda? Vou tentar. Então, tente. Vamos lá. Já estou de olhos fechados. Agradecemos aos conhecidos pela oportunidade desse livro, onde tivemos acesso ao Santo de Jesus. E pedimos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram. E que faça com que sairmos daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem, do amor ao próximo. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade e desejamos que as instruções que recebemos sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham assistido ao nosso encontro, espíritos que imploram por misericórdia de Deus.
Pedimos também, Pai eterno, pelos irmãos que estão enfrentando a loucura de exercer uma guerra. Abençoai, ó Pai, todos aqueles que estão no meio desse desastre do orgulho, de uma ganância de um povo. Abençoai também aqueles que, por qualquer motivo, não puderam participar desse estudo tão importante. Agradecemos por tudo de bom que nos aconteceu e pelas coisas ruins que deixaram de nos acontecer. Que tenhamos uma noite cheia de paz, serenidade e muita sabedoria. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, Que pessoal. assim seja, uma Boa ótima noite, Leda, bom André Luiz, descanso. professor Otton, É Boa Raimundo. noite. Boa noite. Boa noite a E todos. sábado vai ser às 17h30, 18h30, não é isso mesmo, Rubem? Beleza, é. 17h30, Falou, então. 18h30. Boa É. noite. Boa noite, Sábado é o quê? pessoal. Sábado? A reunião, Sábado André, a palestra, sábado. lá no centro. Sábado a palestra. 17h30, 5h30, né? Isso. Vai ser lá na presencial, né? É presencial, presencial. Já Ok. começou presencial. Fechou. Ok. Tá bom, então. Um Tá, abraço. beleza. a Boa todos. noite, pessoal. Até a Abraço, boa próxima. noite. Tchau, tchau, tchau. Leda, um cheiro nas crianças.